O profeta Jeremias recebeu a inspiração do Senhor para profetizar para o Israel da época dele, e nós vamos ver em algumas profecias estas palavras ganhando uma expansão para o período da igreja. E sim, esse vídeo aqui é mais um vídeo falando a respeito das profecias de Jeremias para os últimos dias. Seja muito bem-vindo a mais essa meditação do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Um dos capítulos mais marcantes no livro do profeta Jeremias é justamente esse capítulo 31 que nós estamos meditando aqui no canal. Como eu tenho falado nesse estudo do profeta Jeremias, ele recebe a palavra do Senhor e ele profetiza para o Israel da época dele. E nós vamos ver aqui em Jeremias capítulo 31 que ele dá essa direção para o Israel da época dele e essa profecia ela ganha uma expansão para o período da igreja. Mas, se você não conhecer os estudos paralelos a esse estudo que nós estamos fazendo aqui, que são estudos, que são ensinos, que eu deixo os vídeos, que os links estão na descrição do vídeo, você não vai compreender nada. Muitas profecias são bloqueadas para a maior parte dos cristãos, porque muitos deles têm preguiça e ficam apenas acompanhando os estudos dos pastores famosos e eles não sabem explicar nada a respeito dos últimos dias, e só acompanham e seguem aqueles que ensinam e são famosos. Eu não tenho nada contra os pastores famosos, aos teólogos famosos que nos abençoaram durante muitos anos, mas muitas dessas palavras são palavras limitadas que não mostram toda a revelação do Senhor que está nas Sagradas Escrituras. Vamos lá então em Jeremias, capítulo 31. Nós vamos ler hoje a partir do versículo 22, que diz assim: Até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel virá a requerer um homem. Presta bastante atenção nisso, porque esse versículo 22 é um versículo que resume todo o livro do profeta Oséias. É justamente a mulher infiel que ela será restaurada. Em primeiro, nós vemos que no início, essa mulher que é chamada de uma prostituta, e Deus usa a vida do profeta Oséias para mostrar o que era a nação de Israel naquela época, e presta bastante atenção nisso, porque o profeta Oséias, ele está profetizando para o Israel do reino do norte. Mais uma vez eu vou colocar aí na tela, para você não esquecer o ensino que eu estou sempre citando aqui, que é o ensino das duas casas de Israel. Quando Salomão ele peca, e ali, depois do pecado de Salomão, acontece o reino dividido. E você conhece muito bem, eu estou sempre citando aqui. De um lado fica as duas tribos, a tribo que fica ali no reino de Judá, as duas tribos que ficam no reino de Judá, que é chamado Reino do Sul. Do outro lado, as 10 tribos, o Reino do Norte, que começa a ser dirigida por Jeroboão I. Reino do Sul, duas tribos seguindo a linhagem de Davi. Reino do Norte, Reino de Israel, ou chamado às vezes de Reino de Efraim. As 10 tribos que seguem ali Jeroboão, e tem toda ali aquela situação. Então, quando nós olhamos para essas duas casas de Israel, que na época do profeta Jeremias, que na época também do profeta Oséias, era o reino dividido, e nós vamos ver a palavra sendo proferida para o reino do norte. As 10 tribos que futuramente se misturariam com a Assíria, misturariam-se com os povos, essas 10 tribos, e dali surgiria o povo samaritano. Nesse período aqui, desta profecia do profeta Jeremias, já tinha acontecido o cativeiro assírio e o reino do norte não existia mais. Só que Deus coloca uma palavra na boca do profeta Jeremias, dizendo que aquela que era filha rebelde, que o Senhor estaria restaurando essa filha rebelde. A mulher infiel ou a mulher que traiu o seu marido virá a requestar um homem. Agora, o que significa requestar um homem? Por que essa mulher vai requestar um homem? Essa palavra no original hebraico, que foi traduzida em português requestar, significa voltar, significa dar meia volta, significa voltar para um homem. E queridos, quando esta mulher infiel voltará para o seu homem, está falando justamente daquelas 10 tribos
que tinha se misturado com os povos por causa do cativeiro assírio, tinha se tornado uma mulher prostituta, e como eu mencionei aqui, o profeta Oséias, ele nos explica exatamente o que acontece com aquela mulher. Uma mulher que seria chamada de não meu povo, uma mulher que seria abandonada, ela seria chamada de desfavorecida, mas em seguida o Senhor estaria trazendo aquela mulher infiel, e aquela que era chamada de não meu povo, agora seria povo do Deus Altíssimo. Então, quando o profeta diz, até quando andarás errante, ó filha rebelde? Porque o Senhor criou coisa nova na terra. E aqui, terra está falando no planeta Terra. Mas que mistério é esse dessa mulher infiel que vai voltar para um homem, que vai estar dando meia volta, vai estar voltando para um homem, e é justamente a mulher que foi constituída desse reino do norte. Aqui está falando da salvação dos gentios, que é tratado no profeta Oséias. A mulher infiel, que é chamada de prostituta, e nós vamos ver na época de Jesus, no final do Antigo Testamento, na época de Jesus, na época de João Batista, nós vamos ver ali que o povo samaritano era considerado um povo misturado, era considerado um povo que não servia ao Senhor, porque eles tinham se misturado com as nações, tinham misturado sim o culto ao Senhor, mas a partir do povo samaritano, Deus estabelece a salvação dos gentios. Basicamente, as duas casas de Israel é a salvação de judeus e de gentios, e existe um grande mistério maravilhoso, e o apóstolo Paulo vai chamar em Romanos capítulo 11 de grande é esse mistério, né? E eis que vos digo um mistério. E aí ele começa a falar sobre a salvação de judeus e gentios, da plenitude dos gentios, que veio justamente de Efraim, do reino do norte. Então, queridos, quando ele fala que vai fazer uma coisa nova na terra, Deus coloca na boca do profeta Jeremias dizendo, vocês que são infiéis, que estão misturados com os povos por causa do cativeiro assírio, vocês são mulher infiel. Vocês fazem parte de uma nação infiel, mas o Senhor está fazendo coisa nova na terra. Esta mulher que um dia foi infiel, ela vai retornar para o seu esposo. E quando ela retorna para o seu esposo? Quando Jesus Cristo morre na cruz do Calvário. E essa é a coisa nova. Essas são as boas novas de Jesus Cristo, que é o que o Senhor está fazendo na terra. A mulher infiel, a mistura dos povos, os gentios que antigamente estavam afastados da família de Deus, agora fazem parte da Virgem de Israel, como eu expliquei no vídeo anterior, nesse estudo do profeta Jeremias. Linda esta palavra. O Senhor criou coisa nova na terra. A mulher infiel, a mulher que era a mistura dos povos, a mulher que não fazia parte da família de Deus, essa mulher retornará para o seu Senhor, essa mulher dará meia volta e estará de volta ao seu Senhor, de volta a esse homem, porque Jesus Cristo estabeleceu a nova aliança. Essa é a coisa nova que o Senhor está fazendo na terra ao longo desses 2000 anos. O estabelecimento da nova aliança. E você vai ver na continuação, a continuidade desse capítulo 31, e o Senhor vai confirmando versículo a versículo o que eu estou te falando agora. Olha o versículo 23. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, quando eu lhe restaurar a sorte. O Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Agora olha só. Quando nós falamos de reino de Judá, nós estamos falando de toda a linhagem de Davi. Quando nós falamos de reino de Israel ou reino de Efraim, nós estamos falando da mistura dos povos, né, da onde sai o povo samaritano e a plenitude dos gentios. Só que quando esse texto no versículo 22, ele cita, ainda dirão esta palavra na terra de Judá e nas suas cidades, está falando da região literal lá de Israel, porque haverá uma restauração daquele território, porque Jesus Cristo reinará de Jerusalém. Agora, o território espiritual hoje, o território espiritual de Judá, está falando sobre a salvação dos judeus na última semana de Daniel, quando Benjamim for salvo e se assentar à mesa. Não esqueça de assistir o ensino dos 144 mil selados para saber esse mistério. Que mistério é esse? Benjamim é o último a se assentar à mesa? É justamente, Judá e Benjamim vieram ali de toda a linhagem de Davi. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, ele habilita judeus também a fazerem parte da família de Deus. Judeus e gentios são as duas testemunhas do Senhor, só que quando esse texto ele fala sobre a terra de Judá e nas suas cidades serão ditas estas palavras, o que ele está dizendo? Lá na terra de Judá, lá em Jerusalém hoje,
A palavra de Jesus Cristo será pregada pelos judeus que vão receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. No versículo anterior que eu acabei de ler para você, o texto está dizendo que o Senhor criou coisa nova na terra. Essa coisa nova na terra, agora no versículo 23, é justamente o que será falado. O que será falado? Essa coisa nova que o Senhor está fazendo na terra, que é o estabelecimento da nova aliança. Então, a palavra de que Jesus Cristo é Senhor e Salvador de judeus e de gentios será falada em Jerusalém. Você lembra do estudo que eu fiz? Os irmãos mais antigos vão lembrar que eu disse que o evangelho ele foi estabelecido e o Senhor disse: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Nós precisamos pregar a palavra de Deus de maneira concomitante, ou seja, nessas regiões ao mesmo tempo. Só que esta tem uma palavra regional e também uma palavra profética, porque agora o mover do Senhor, a nuvem do Senhor, o poder de Deus está guiando e direcionando o evangelho para voltar para Jerusalém, porque Jesus Cristo reinará de Jerusalém. Ou seja, nós que somos dos confins da terra, nós começaremos pregando a palavra aqui onde nós moramos, nos confins da terra. O Brasil, na época dessa palavra de Jesus, eram ilhas, não tinha sido descoberto ainda, nós fazíamos parte dos confins da terra. Agora, aqui dos confins da terra, nós vamos voltar pregando a palavra para Jerusalém, porque o evangelho retornará para a sua casa. Então, dos confins da terra para Samaria, Judeia, até Jerusalém. E é justamente isso que esse texto está nos mostrando. O evangelho do reino, o evangelho de Jesus Cristo, voltará a ser falado em Judá e voltará a ser falado nas cidades daquela região. Hoje, a maior parte dos cristãos são formados por gentios. Só que nós vamos ver a plenitude dos judeus acontecendo na última semana de Daniel, logo após o último e grande derramar do Espírito do Senhor, no cumprimento profético da festa das trombetas, após o cumprimento profético da festa de Pentecostes. E aqui é mais uma revelação dos ensinos que eu deixo aqui, os links na descrição, assista lá o ensino das 7 festas do Senhor. Então, olha agora continua aí no versículo 23, porque o finalzinho do versículo diz: o Senhor te abençoe, ó morada de justiça, ó santo monte. Não se esqueça, a maior parte dos teólogos do Brasil ensinam que o reino milenar de Jesus Cristo ou será no céu, ou o reino milenar de Jesus Cristo aqui na terra é um reino na terra simbólico, e não é isso. Jesus Cristo vai reinar literalmente de Israel, e nós, a Igreja de Cristo, como reis e sacerdotes, estaremos reinando com o Senhor lá, de Jerusalém, regendo as nações da terra. Aquela nação de Israel, Jerusalém, será uma morada de justiça. E Deus, quando ele usa a boca dos profetas para chamar Jerusalém de morada de justiça, de cidade compacta, quando acontecem as profecias falando que Jerusalém será uma cidade compacta, a morada de justiça será a cidade fiel, não está falando desse Israel que nós conhecemos, porque nós sabemos que não é nada disso. O que ele está nos dizendo é justamente a respeito de uma Jerusalém futura, uma morada de justiça futura, porque aquela cidade só será uma cidade de justiça, uma cidade fiel, uma cidade compacta, quando Jesus Cristo estabelecer o seu reino lá, porque será um reino de paz e de justiça para esta mesma cidade de Jerusalém e para todas as nações do mundo. Olha o versículo 24. Nela habitarão Judá e todas as suas cidades juntamente, como também os lavradores e os que pastoreiam os rebanhos. Aqui também está uma promessa terrena sobre as coisas que vão acontecer lá naquela região. Não se esqueça, no contexto do Antigo Testamento, Judá representava o Reino do Sul e a capital do Reino do Sul era Jerusalém. Nós vamos ver os profetas citando isso, porque o Reino do Sul, que seguiu toda a linhagem de Davi, tinha por capital a Jerusalém. Então, Jerusalém sempre foi a referência de buscar a presença de Deus. Nós vamos ver no Antigo Testamento Deus guiando o povo de Israel a buscar a presença de Deus em Jerusalém, porque o templo do Senhor ficava em Jerusalém. Jerusalém era sinônimo de lugar de buscar a presença de Deus. E nesse versículo 24, você está vendo um texto que tem uma promessa para as coisas que vão acontecer lá de maneira literal. Jerusalém voltará a ser uma cidade próspera,
Hoje é próspera, mas é uma prosperidade ilícita que não tem a bênção do Senhor. Eles estão debaixo da bênção de Abraão, mas não é a bênção da nova aliança, porque aquela prosperidade está muito mais ligada ao trabalho das mãos deles, porque eles estão debaixo da bênção de Abraão, debaixo da bênção da prosperidade, só que não é uma prosperidade guiada pelo Espírito do Senhor na nova aliança. Deus tem uma prosperidade, e essa prosperidade será uma prosperidade muito mais excelente, porque aquelas nações que na época do profeta Jeremias, que aquelas cidades, aquelas regiões na época do profeta Jeremias já estavam sendo devastadas por Nabucodonosor, tem uma promessa de ser um lugar próspero e tem uma promessa de ser uma bênção para todas as nações do mundo e não apenas para Israel. E infelizmente ainda os judeus pensam que o Deus Todo-Poderoso é um Deus apenas tribal, é um Deus apenas que é Deus deles, quando na realidade, quando Jesus Cristo estabelece a nova aliança, ele abre a salvação para judeus e para não-judeus. Então, existe essa promessa dos lavradores que pastoreiam os rebanhos, e esta cidade será uma cidade próspera, porque todas as cidades de Judá, daquelas regiões próximas a Jerusalém, serão prósperas, porque Jesus Cristo estará reinando daquele lugar, e aquela nação, aquela cidade será chamada de cidade de justiça, cidade justa. Deus estará promovendo uma restauração espiritual e também uma restauração física em todas as nações do mundo. Bom, nós finalizamos aqui mais essa meditação e eu te agradeço mais uma vez pela sua companhia. Que Deus te abençoe poderosamente e que a sua semana, que o seu mês e que esse finalzinho de ano, do ano de 2023, seja um final de ano abençoadíssimo em nome de Jesus Cristo.